No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá. Olá, mineradores e mineradoras, eu sou o Disney de Paula. E eu sou a Rafaela Padilha, estamos começando mais um episódio do podcast Mineral. O nosso podcast fala de mineração porque mineração é essencial assim como a sua audiência. Pois é, Disney, no episódio de hoje vamos falar sobre investimentos em projetos de mineração, desafios de gestão e geração de empregos, usando como exemplo a Salinas Gold, uma mina localizada no município de Nossa Senhora do Livramento, aqui na Baixada Cuiabana. Exatamente, Rafa. E para esse bate-papo, estamos recebendo o Lucas Calmon Faria, diretor financeiro da Salinas Gold, advogado, contador, com uma trajetória sólida em grandes projetos de mineração no Brasil e no exterior. Lucas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mineral. E para começar, nos conte um pouco sobre a sua trajetória e como você chegou ao mundo da mineração. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui nesse canal de comunicação de abrangência regional e nacional. Minha trajetória na mineração, ela começa já há alguns anos, né? Eu comecei minha carreira, minha primeira formação é o direito, mas ainda no finalzinho da faculdade eu descobri que minha vocação não era ser nem advogado, nem juiz, nem promotor, era trabalhar realmente no mundo corporativo. E nessa época eu ingressei numa empresa de consultoria e de auditoria, uma multinacional, e nessa empresa eu atendia uma série de clientes, enfim, e dentre elas empresas de mineração. Trabalhei nela por 10 anos. E depois que saí, alguns clientes que fiz durante essa época eram da mineração e permaneceram comigo. Brevemente eu abri uma empresa de consultoria própria, e aí recebi um convite muito gratificante, né, lá em 2017, para fazer uma avaliação da aquisição por uma multinacional canadense para aquisição de um projeto de mineração no Tocantins. Essa empresa estava interessada em investir no Brasil. Era um grupo dissidente de outras empresas que já tinham investimentos no Brasil, na Bahia, né? E assim foi feito. Ingressei no projeto, fizemos a avaliação e depois, quando eles decidiram pela compra, eles me chamaram para ser uma das pessoas responsáveis por incorporar a empresa, ou seja, literalmente desde a abertura do CNPJ, eu estava lá. E aí a gente começou a fazer, enfim, uma série de investimentos no estado de Tocantins, na região de Monte do Carmo, relativamente próximo a Palmas, 90 quilômetros de Palmas, mas investimentos em pesquisa mineral, né, na exploração mineral, né? A gente, para você ter uma mina de nível internacional, é muito importante que você tenha também esse trabalho de pesquisa antes de você fazer Conhecer o teu subsolo, exatamente, né? Então, saber do potencial. É um investimento alto, um investimento caro, né? Você faz uma sondagem com sonda diamantada e tal, enfim, você tem que pagar para os laboratórios fazerem análise das suas amostras, tudo isso assim. Enfim, foi um investimento na ordem de 200 milhões de reais, só para você dizer que ali tem uma reserva, sem tirar uma graminha de ouro, né? Enfim. E assim fomos, tocamos isso durante um bom tempo, iniciamos o licenciamento ambiental para a construção da mina, relatório de avaliação de viabilidade econômica, tudo isso. Deixamos a empresa pronta para iniciar a construção e a operação. Mas aí ela atraiu olhares de empresas maiores e foi vendida, né? A gente, enfim, a Cerrado Gold, que era essa empresa, vendeu para a Rothschild Mining, que é uma empresa peruana também grande, que já tinha um projeto operacional na região de Mara Rosa, em Goiás, que fica mais ou menos 700 quilômetros dali, ou seja, existia uma sinergia. E
E nessa, por coincidência, surgiu o convite da Rivermet, que estava avaliando as salinas, já que não estava mais avaliando, já estava em vias de fechar o contrato de aquisição, de assinar o contrato de aquisição. E aí, mais um convite para começar um desafio de transformação, né? Lá era do zero, aqui é com o bonde andando, mas também com uma mudança muito grande, né? Um desafio de transformação muito grande. E a Salinas, que é uma das maiores minas da Baixada Cuiabana. E logo assim que houve essa compra da Rivermet, que a Salinas até então era da Fomentas. Isso. Então surgiu um boom no mercado aí desse investimento internacional com visão aqui para a Baixada Cuiabana. E hoje, como é que está o andamento desse projeto? Olha, de fato, a Salinas talvez hoje seja a maior operação da Baixada Cuiabana, tanto em movimentação de material, de massa, em produção e em quantidade de empregos gerados diretos, né? É um desafio grande. Por mais que a Salinas já tivesse o porte grande, ela tem a história vinda do garimpo, né? Então ela foi tomando um porte grande, mas ela ainda tinha alguns procedimentos que não são procedimentos piores necessariamente ou melhores, né? São procedimentos diferentes, que era muito da cultura local, regional, do tipo de operação que era, né? Exato. E a gente precisava dar um passo adiante. A gente não precisava, a gente ainda precisa dar um passo adiante. Atender algumas normas internacionais, isso, até a padrões visão do próprio padrões, investidor, né? Exatamente, padrões de negócio que buscam não só essa visão de curto prazo, mas também sustentabilidade, longo prazo, né? A gente reporta não mais para uma pessoa, né? Quando a Salinas tinha um dono. Pois é. Né? E hoje a Rivermet não é. A Rivermet é um fundo de investimento, então você perde aquela figura do dono ali e passa a ter a figura da corporação, né? Às vezes falta até pro empregado lá do chão de fábrica, ele ainda procura aquela visão, mas quem é que é o dono? Tal? É o Lucas que é o dono? Não é. Não é o Lucas que é o dono, mas é o representante do dono, digamos assim. Mas, então isso mexe um pouco, né, com o clima e aí amplia o desafio da gente nessa área. Mas a gente chega com a visão de melhorar, né? Não é com a visão de prejudicar, nem de dizer que só funciona dessa forma. Não, a gente chega com a visão de entender como é que é feito, como é que é a cultura local, entender quais os riscos a gente não pode assumir, né? Existe um limite para o apetite ao risco. Não que o apetite ao risco significa descumprir lei, não é isso. Mas, às vezes, você tem que ir além do simplesmente cumprir a base da legislação, porque você tem menos apetite ao risco, que é o caso da empresa internacional, né? Então, a gente precisa ser mais conservador em uma série de coisas, tanto na parte operacional, quanto na parte de administração de pessoal, a parte financeira, todo esse tipo de coisa, né? E assim tem sido feito, a gente tem feito transformações, são transformações que levam tempo, são procedimentos que estão sendo implantados, são políticas novas que não se via até na Baixada Cuiabana, se vê no estado do Mato Grosso, porque a gente sabe que tem grandes mineradores aqui, como a Aura, como a Nexa, a Aero também, ali na região de Nova Chavantina, enfim, mas que a gente precisa trazer também para essa visão para a Baixada Cuiabana. As mineradoras da Baixada Cuiabana, elas vêm da atividade mineral artesanal, né? E carregam do garimpo. E carregam muito disso, né? Da atividade artesanal. O que mudou? Vai fazer um ano agora que vocês adquiriram. Isso, a gente... Até um mês e pouco. A gente adquiriu, enfim, o contrato foi assinado em agosto de 2024. Olha, eu acho que muda muito a questão do planejamento de longo prazo, né? Talvez a visão do garimpo seja uma visão muito voltada por curto prazo. Imediatista. Imediato, geração de caixa rápido, dinheiro, né? Você quer gerar. Faz parte da atividade. Exato. No garimpo, o cara geralmente ele como é que é? Ele vende o almoço para pagar comprar janta. Exatamente. E no nosso caso, a gente quer ter uma visão de longo prazo. Então, o que é que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo de mina, né?
E essa mudança de curto, médio e longo prazo de Minas, isso vai dizer que você tem que ir identificando as áreas na sua cava ou áreas novas para cava que vão te dar essa sustentabilidade. Então, você tem que acessar aquele local, você tem que fazer o decapeamento naquele local durante tanto período, você tem que movimentar determinado tipo de massa nesses meses, seguindo um cronograma. Isso não era algo comum na operação das salinas. Óbvio que existia também um planejamento, tal, mas um pouco diferente, uma metodologia diferente. Né? E isso, de início, né, traz um baque assim, para a operação, porque aí, às vezes fica dando a impressão, está acabando o ouro, será que está acabando? Não. Obviamente que a reserva ela é finita, né? Mas a gente ainda tem uns bons anos aí se a gente seguir essas metodologias sustentáveis. Ainda além de ser uma das maiores minas, tem uma vida útil muito grande pela frente. Que vocês acreditam que possa chegar a quantos anos, mais ou menos? Olha, hoje, com os recursos que a gente tem, né, no dito popular local, né, cubado, que a gente fala aqui, a gente teria aí mais pelo menos uns 10 anos de vida útil, né, a níveis de produção local, mas com possibilidade de, com aprimoramento tecnológico do método de produção, tudo isso, da gente ampliar. E, além disso, existe um potencial muito grande de pesquisa, né? A gente precisa investir em pesquisa geológica para aumentar esse recurso e transformar esse recurso em reserva. A diferença entre recurso e reserva é que a reserva é o recurso em que você faz também uma avaliação econômica, para dizer que aquele minério que está ali, ele é viável de ser extraído e te vai trazer retorno financeiro, né? Então, não basta você dizer que ali eu tenho tantas toneladas de ouro cubado. Você tem que saber se é viável economicamente tirar. A preços de hoje, muita coisa fica viável, né? O ouro aí bateu mais de R$500 o grama, né? Exatamente. A preços de, sei lá, 10 anos atrás, não necessariamente, né, tudo era viável, né? Então, estamos num momento bom para essa avaliação e para estar operando, né? Para estar posicionados em uma operação. Ultimamente, tem se falado muito sobre a questão de rejeitos de mineração. Né? Nas últimas semanas, muitas matérias questionando os rejeitos, as montanhas de rejeito. E aí, Poconé tem essa característica, né? Livramento, exatamente. A região onde vocês estão, ali na Baixada Cuiabana. E é muito impactante quando você chega a ver aquelas montanhas de rejeito de mineração. Vocês têm algum trabalho voltado para essa questão que é de sustentabilidade? Sim, também? claro. Olha, bom, o rejeito a gente tem algumas visões diferentes, né? Uma das visões é que com a melhoria do nosso processo a gente pode reprocessar esse rejeito. A gente acredita e a gente tem trabalhos de pesquisa que indicam teores de ouro no rejeito. Por quê? Porque no passado a capacidade de recuperação do ouro que você jogava na sua planta era menor. A metodologia era outra, você não tinha os equipamentos todos, tecnologia e tal. Então, à medida que você vai aperfeiçoando, você vai fazendo esse investimento em tecnologia, você vai ampliando sua capacidade de recuperação, né? Então, se a gente consegue ampliar a nossa capacidade de recuperação e o tipo de método de recuperação, você consegue reprocessar eventualmente esse rejeito, né? Então, você deixa de tirar novo material da cava. Exato. E passar uma parte desse material que você está tirando da cava, você usa o material de rejeito para reprocessamento. Fora isso, você tem obrigatoriamente por lei que fazer a recuperação das áreas à medida que você faz que a mina vai se exaurindo, né? Então isso tem que ser seguido, é obrigação legal, a Salinas é comprometida com esse tipo com a lei e com qualquer tipo de diretriz ambiental. Não tem como fugir disso, né? Não é ao nosso gosto, é uma imposição legal. E é como tem que ser feito também, né? Não é nada mais do que obrigação. E com a mudança das tecnologias, a busca por outros minerais também, nesse próprio rejeito você pode encontrar outros minerais tão necessários e importantes como o ouro, que é o primeiro mineral buscado, né? Por característica aqui, nossa jazida ela é muito mais... você acaba, né, tendo de relevância mesmo o ouro, com algum vestígio de prata, mas que você vende junto com o ouro.
Mas, de todo modo, existem hoje métodos de recuperação de área que você contorna muito bem isso, né? Parece, às vezes, o impacto ambiental, visual de um local para uma pessoa, né? Do nosso tamanho, parece grande, né? Mas se você parar para pensar que a área afetada de uma empresa de mineração e o impacto ambiental gerado nessa área, ela é 20, 30, 40 vezes menor do que qualquer fazenda de gado aqui ou de soja do Mato Grosso, né? Porque rejeito, quando empilhado... ele vira tem uma um visual grande, né? Visualmente ele impacta. Exatamente. Mas a área total impactada, ela é muito menor do que Muito a agricultura, a pecuária. Não que, enfim, não tenha que fazer, né? Comparar. Mas é só um exemplo de como, às vezes, o impacto visual é maior do que de fato acontece, né? Mas qual que hoje é o desafio para vocês, principalmente com questão de mão de obra qualificada? Porque a gente observa que outras empresas que estão se instalando, a mineração está ganhando um volume muito grande no Brasil, novas operações surgindo a cada momento, e tem essa necessidade de mão de obra qualificada. Vocês também são impactados por isso? Muito, muito. Hoje, talvez seja um dos nossos maiores desafios é a atração de mão de obra, tá? Primeiro, acho que pela realidade da economia do estado do Mato Grosso. É uma economia muito dinâmica, é um estado com pouca gente, né? Muito grande, produz muito, milho, soja, algodão, minérios, e não tem gente, não é um estado espalhado. Então, a gente tem um nível de desemprego muito baixo de forma geral no estado. Isso quer dizer que tem pouca gente disponível para se qualificar, mesmo para se qualificar, uma economia aquecida, falta. Então, isso falta. Segundo, ali na região, a gente fica... O município é Nossa Senhora do Livramento, mas acaba que é mais perto até da cidade de Poconé, que é uma cidade com histórico de, sei lá, décadas, séculos de mineração, assim como é Cuiabá, né? Exato. Mas nunca houve uma preocupação em formação de mão de obra específica para mineração. A gente não tem curso técnico local para formação de técnico de mineração, técnico de geologia, enfim, uma série de atividades que são aproveitadas pelas diversas empresas da área. A gente tem mais de 30 operações, facilmente mais de 30, 40 operações ali na região. E que essa mão de obra acaba que ela não é enxergada ali pela formação técnica, né? Você é muito na cultura da aprender fazendo. Entendeu? Quais são os postos hoje abertos na sua empresa, por exemplo? Olha, a gente tem mais de 20 vagas para motorista de caminhão fora de estrada, a gente tem mais de 20 vagas para operador de beneficiamento de minério, né? Ou seja, que vai operar a planta. A gente tem vaga nas áreas administrativas, enfim, em outras áreas de apoio à operação, mecânica, manutenção elétrica, técnico de segurança, enfim, tem muito amplo, né? O fato de estar no município que fica 100 quilômetros da capital não é um empecilho? Tipo assim, a parte administrativa não é uma mão de obra que exige muita qualificação técnica, mas a pessoa teria que sair daqui para morar, para residir ou para ficar? Olha, eu acho que ajuda mais do que atrapalha estar perto de Cuiabá, né? Porque a gente acaba atraindo mão de obra daqui, né? De Cuiabá. Operação de mina, que geralmente bem distante não tem como. Centro, né? Então, por exemplo, quando a gente vai atrair uma mão de obra bem qualificada, muito qualificada, tipo um geólogo, um engenheiro de minas, alguma coisa, a gente tem uma vantagem competitiva, porque a gente está perto de uma capital, com aeroporto, com estrutura boa, com colégio e tal. Então, isso é uma vantagem para a gente. Vantagem competitiva com relação aos outros centros. Vocês trazem essa mão de obra de fora, é isso? Conseguimos, se não tiver aqui, porque aqui há uma formação, a gente tem faculdade de geologia, faculdade de área de mina, então... e a gente tem boa parte da nossa mão de obra é local, mas se eventualmente não conseguir achar, a gente consegue trazer, a gente traz de outro e consegue atrair, né? Porque existem áreas, até dentro, outras mineradoras, até dentro do estado do Mato Grosso, que ficam em áreas muito mais remotas, né? Eu conheço. Peixoto de Azevedo, Aripuanã, enfim, são mais remotas. Então, estar perto de Cuiabá é uma vantagem. Só que outras posições, né, cujo salário já não é tão alto, em que as pessoas elas, enfim, têm mais dificuldade de deslocamento, de mobilidade de um estado para o outro, aí você já fica muito mais restrito a só conseguir, né, atrair a mão de obra local. E aí a gente começa a competir com outras áreas. Por exemplo, os motoristas de caminhão que eu citei. A gente tem 20 vagas em aberto e a gente chegou a ter 40 em março e a gente só conseguiu preencher metade ainda e a gente tem tido dificuldade. E a gente vê que outras mineradoras da região têm a mesma dificuldade.
Mas um motorista de caminhão, a gente concorre com o agronegócio, que em Mato Grosso é muito mais forte que a mineração. Exato. Que em épocas de safra, dependendo de como é que esteja preço de soja, preço de milho e tal, às vezes vai lá pra cima. O cara trabalha dobrado, mas ele ganha dobrado. Ele ganha dobrado e às vezes ele ganha num curto período o que ele vai ganhar com a gente no ano todo. Exato. Não que no final das contas do ano ele vai ganhar mais. Talvez ele ganhe a mesma coisa e às vezes até menos que a gente e com menos benefícios do que a gente oferece. Mas é questão do prazo mesmo. Mas ele tem aquela visão. Isso, aquela visão de curto prazo, de que agora eu vou, ou que eu vou trabalhar só, vou dar o gás 3 meses e depois eu fico tranquilo. Exato. Existe essa visão. Existe essa cultura, às vezes. Você tá falando que o cuiabano é preguiçoso. Não. Não é isso. Eu sou cuiabano. É o fazendo a minha defesa. O ser humano. Mas a questão, Rafa, eu até entendo. É do dinheiro entrar rápido. Isso, exato. E você usar aquele dinheiro. O tempo que você vai fazer com o seu período ocioso é problema. Exato. Cada um tem um plano que quiser. Exato. Mas existe essa visão. Outra coisa, existem garimpos aí, enfim, que o dono do garimpo ele tem um apetite a risco maior, né? Ele paga em percentual de produção, aquela coisa, né? É também uma característica do garimpo, Isso, né? exato. Do garimpeiro não ser empregado e ele ser sócio do negócio. Exatamente. A gente não faz isso, né? A gente já não tem isso. Não, todo mundo é trabalhador, CLT, carteira assinada, tudo regularizado, até com benefícios. O negócio é diferente. Exato. Lucas? Então, mas nem sempre isso é algo que interessa ao trabalhador. Exato. A gente acha que é melhor, mas é melhor. Pode ser melhor para uma pessoa, pode ser melhor para outra. Mas, e assim, a cabeça das pessoas mudou. Sim, né? Hoje a pessoa ela tem essa percepção, porque na minha visão pessoal, não é uma coisa real, de que ser autônomo dá mais resultado, até porque você consegue administrar seu tempo. Só que assim, você não tem garantias legais. O cara prefere trabalhar como aplicativo do que ir para uma planta trabalhar como, como motorista de planta. Ainda que ele não tenha nenhuma garantia, ainda que não tenha a garantia do INSS, por exemplo, se ele ficar doente, ou se o carro dele quebrar, ele ficar sem trabalhar, mas ele gosta da sensação de controlar o tempo. E isso é um impeditivo, né, para algumas atividades. Acaba sendo também uma forma de concorrência, né? Mas isso também, na minha visão, não sei se vocês vão concordar, por exemplo, quem está fora dessa realidade de Mato Grosso, e outros estados falam, não, vamos embora para Mato Grosso, vou ser motorista de caminhão numa mina, salário R$3.500. Básico. Mínimo, né? Tá. Dependendo do piso para motorista de caminhão. R$3.500. Mais ou menos, Tá. O que eu tenho de vantagem? O que eu ganho? Aí ter plano de saúde? Ter plano de saúde, com dependente incluso. Quantos dependentes? Até 2, nas Salinas, pelo menos é o nosso caso. 2 dependentes. Auxílio alimentação? Auxílio alimentação. Bom, ele vai ter alimentação no refeitório da mina, obviamente, no período que ele estiver trabalhando, ele vai ganhar um vale alimentação. Quanto mais ou menos? Hoje a gente paga R$900 de vale alimentação. A gente tem seguro de vida, né? Para acidentes e tal, que cobre a família também, né? Enfim, paga até 17º salário, se for o caso. A gente... participação dos lucros. A Salina, a gente contratou uma empresa de consultoria para fazer o desenho de um plano de participação dos resultados esse ano na Salinas, né? Então a gente implantou um plano de participação dos resultados, que não é um benefício, é um acordo que você faz com os empregados, mas que possibilita um ganho financeiro grande para os empregados à medida que os resultados sejam alcançados. Produz mais, ganha mais. Incentivo. Exatamente. Né? E, pelo menos as conversas que tivemos com o próprio Sindicato dos Empregados, né, que participou da negociação e da assinatura do acordo, é inédito na Baixada Cuiabana. Né? Isso é uma característica do agro, né? O agro tem, né? E na mineração de grande porte no Brasil também, né? É bem comum, mas aqui na Baixada Cuiabana acho que talvez a gente seja pioneiro nisso, né? E é algo que vai agregar muito para o trabalhador, né? Essa visão de que ele está caminhando junto, que ele vai tem a possibilidade de ganhar mais. Imagina você ganhar o 17º assim no final do ano. De bônus, o sonho, né? De todo trabalhador, CLT, né? Fora todos os outros, né? 13º, férias, tudo isso. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de garantias para o trabalhador, eu sou muito favorável a isso. Eu sou mais de arriscar, Rafa. Cada um tem o seu apetite ao risco, né? Enfim, não...
Meu apetite Mas é asiático, tá? A gente não pode cair naquele conto de achar que a dor do outro é sempre a mesma dor que a sua. Né? Exato. Não, mas eu penso assim porque a mentalidade das pessoas está mudando e o que você vê é uma regressão. Essa é a minha percepção. Quando eu falo de arriscar, se você tem uma qualificação, se você tem uma rede para você se arriscar, ok. Mas aí você vê pessoas que não têm nada se arriscando e rejeitando oportunidades que lhe dão segurança. Aí é um problema. É um problema social, inclusive. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou com relação à falta de qualificação aqui, que não existem cursos técnicos. Mas assim, as mineradoras, as empresas, elas demandam isso? Porque assim, aqui o Senai é muito forte, tem curso de formação, né? Por que eles não oferecem isso? Por que não existe demanda das mineradoras para que isso ocorra? Olha, enfim, eu vou conseguir te dar a visão de quando eu cheguei aqui, que foi ano passado, para cá, e do que a gente tem feito, tá? Então, eu não sei dizer se houve em algum momento essa busca no passado por parte das mineradoras da região, por isso e tal. Eu tenho plena certeza que tanto a Aura, como a Nexa, como a Aero sempre tiveram essa preocupação em suas regiões, que são afastadas daqui da Baixada Cuiabá. Exato. A gente tem procurado trabalhar junto com a Fiente, com o Senai, para oferecer essa formação na região de Poconé, no município mais afetado, que é Poconé e Livramento. Porque a gente quer que as pessoas... não é vantagem para a empresa trazer gente de fora. Exato. Não tem ganho nisso, né? Você só traz gente de fora porque quando você não consegue suprir localmente isso, né? Então, essa falácia de que tá vindo empresa de fora, vai ocupar nossos empregos. Não é, porque não é vantagem. Né? Se você tem a pessoa ali, muito melhor. Ela tem o engajamento com a comunidade, tem o sentimento de pertencimento de que está contribuindo com a sociedade, tem a família que o filho vê o pai trabalhando e aí ele almeja no futuro também seguir a mesma profissão e aí começa a sua formação. Então tem uma série de benefícios você trazer pessoas da comunidade. Mas para isso a gente precisa ter esses trabalhos de formação. Né? Então a gente começou, por exemplo, esse já está em implantação, o EJA, que é a Educação para Jovens Adultos, ou seja, aqueles empregados nossos que não concluíram o ensino médio, eles têm a oportunidade, numa turma em Poconé, formada especificamente para isso, com apoio da Salinas e do Senai, de fazer o supletivo, concluir o ensino médio, ter essa formação. Próxima etapa, a gente quer a implantação dos cursos, estamos pleiteando, estamos tentando movimentar a implantação de cursos técnicos, técnico de mineração, técnico de geologia, enfim, ou técnico elétrica, técnico de manutenção mecânica. São cursos que o Senai já oferece, né? Pois é, e que precisam ser um pouco direcionados para áreas. Poconé tem uma demanda para isso, né? Se você for ali, as outras, não só as Salinas, né? Você tem dezenas de... Exato. As Salinas hoje só as Salinas hoje tem 600 empregados e a gente ainda precisa de 40. Ou seja, são 640, 650 empregados diretos. Mão de obra direta, fora fornecedores, prestadores de serviço, né? Enfim, que movimenta muito mais do que isso. Às vezes a gente tem até um dito na área de mineração que às vezes para cada emprego direto você pode gerar até 4. A mineração gera até 4, né? Empregos adicionais. Né? Ou seja, então multiplique aí os seus 600 por 4, chega a 2.400 empregos, né? Pessoas diretamente impactadas por isso. E isso gera uma demanda por mão de obra. E se você consegue formar ali na região, você vai melhorar tudo. A qualidade da produção lá nas Salinas vai melhorar. A qualidade de vida do trabalhador vai melhorar porque ele vai ser mais capaz de executar uma tarefa adequadamente, com mais segurança, com mais técnica. A comunidade local, lá a cidade vai melhorar porque as pessoas, né, passam a ter... comércio, isso gira de todas as formas. Educação é indispensável. E outra, o conhecimento, ele é a única coisa que nunca vai sair do trabalhador. É dele, não é da Salinas. Né? Então, se ele adquirir isso, e amanhã ele não quer estar na Salinas, ele carrega o conhecimento com ele e para a vida dele. Nós entrevistamos uma vez aqui o Homem-Máquina, né? E ele dava cursos de qualificação para operadores. Ele é lá de Poconé. Lá de Poconé, ele, inclusive, a gente está com ele fazendo um programa agora de formação de Master Drive.
O que é o Master Drive? O Master Drive é um empregado nosso que a gente identifica, que é alguém já com bastante experiência de operação de máquinas e tal, e que a gente está fazendo treinamentos específicos para que ele vire um multiplicador de conhecimento e treinamento interno. Né? Então, o Homem-Máquina, a gente contratou ele, a gente está criando esse curso, já começou, e aí a gente está fazendo esse programa de desenvolvimento interno para a gente ir multiplicando. A gente, como eu disse, a gente teve uma rotatividade muito grande, principalmente desses operadores e motoristas, então a gente está trazendo muita gente nova, com menos experiência de mineração, então a gente precisa investir também no treinamento interno. E se alguém de Cuiabá se interessar pela vaga de motorista, por exemplo, e quiser trabalhar lá em Nossa Senhora do Livramento, né? Sim. Vocês têm alojamento para que a pessoa fique durante a semana e volte? Como é que funciona isso? A gente tem o transporte. A gente sempre quer que a pessoa... O estímulo é sempre para que ela more na região, né? Ou de Poconé, ou de distritos próximos ali, que fazem parte de Livramento. A sede do município de Livramento é um pouco distante da nossa vida, da nossa mina. Por isso que a gente acaba falando mais em Poconé do que em Livramento. Então, a gente tem alguns incentivos de realocação, né, de mudança para a pessoa ir se mudar para lá. A gente tem alguns outros benefícios relacionados a auxílios. Né? Isso tem sido até outro problema. Né? O mercado imobiliário lá na região de Poconé ficou aquecido. A gente... Eu tô bebendo só. E aí... e isso acaba também dificultando, né? Porque o sujeito, quando vai morar lá, ele tem que ir atrás de brigar aí para arrumar uma casa, um alojamento e tal. Mas a gente está estudando alternativas de como tentar viabilizar isso. E a característica da cidade não é de ter pessoas vindo morar assim de repente, várias pessoas, porque a cidade é pequena, não tem essa estrutura, né? Isso, exato. Aí você logo precisa ter os poucos imóveis disponíveis, que estavam para alugar, os proprietários rapidamente cresceram o olho e aumentaram o preço e tal, enfim, causou um bom imobiliário. Não é crescer o olho, é uma oportunidade, né? A oportunidade tem que ser para todo mundo. A lei da oferta e da procura, né? Exatamente. Se não tem e os poucos disponíveis estão lá, naturalmente. Então, atenção você de Poconé, começa a construir casas aí. Kitnet, hein? Investimento em kitnet, tá na moda. Tá na moda e dá dinheiro. Começa lá em Poconé. Não é mais kitnet, como é que chama quando é... Loft? Estúdio. 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 Serve. Eu lembro que em Sinop, há 15 anos atrás, você não achava casa para alugar. E Sinop até hoje não acha. E Sinop é uma cidade onde o valor do aluguel, da aquisição de imóvel é absurda, né? Exato. Então, quem naquela época investiu, ficou muito bem. Pois é oportunidade aí de investimento. Tá vendo? Dicas de investimento aqui. Tá vendo? O Lucas não fala só de mineração, fala de dicas de investimento. Então, investimento no setor imobiliário em Poconé ou Livramento, que está próximo também, sim, né? É uma boa dica para você que está com dinheiro na conta e querendo fazer investimento. Lucas, o tempo passa rápido, hein? Já chegamos a 32 minutos, Rafa. Chegando no final já. E quando o papo é bom, é assim, passa o tempo, né, que a gente não vê. Tá agradável. Né? Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu quero fazer uma pergunta pra ele, antes da gente terminar. Não, pode. É sempre assim. ela sempre não foge à regra. É porque é uma curiosidade. Conversando com ele, você vê que o sotaque dele é um sotaque característico, né? Um sotaque baiano, nordestino. Exato. E ele falou que trabalhou em empreendimento da mineração no Tocantins. Na Bahia tem, né? Tem Esmeralda, sim, tem alguns... A Bahia está entre os 5 estados maiores produtores de mineração. Você nunca trabalhou com mineração no seu estado? Dentro da Bahia? Já sim. Eu trabalhei na Aero. A Aero tem uma operação de cobre lá, no distrito de Pilar, próximo a Juazeiro. Trabalhei 1 ano lá. E a sede corporativa da Cerrado era lá em Salvador, né, também. Né? Por quê? Porque eram pessoas dissidentes de outras atividades de mineração na Bahia. Né? A empresa, apesar de canadense, né, pessoas que trabalharam na Yamana, que hoje é Pan American Silver, que é uma das 5 maiores minas de ouro do Brasil, que fica no município de Jacobina, interior da Bahia. E na Vanádio de Maracás, que é uma empresa que produz vanádio, é um metal um pouco conhecido, mas que serve para ligas de alta resistência. Né? Então, essas pessoas foram dissidentes dessas empresas, montaram a Cerrado, enfim, por isso que a sinergia com a Bahia. Né? E, enfim,
Fora isso, na época de consultoria também, atendia as empresas de mineração, eram na Bahia também. E essa mudança aqui para Cuiabá? É, isso que eu ia perguntar, Rafa. Você pensou... A mesma pergunta que eu ia fazer. Foi uma oportunidade. Enfim, foi uma oportunidade. Baiano e Cuiabá, velho. Para Cuiabá não, você mora em... Eu moro em Cuiabá. Nosso escritório corporativo da Salinas é aqui em Cuiabá. No Jardim Cuiabá. Eu mudei para cá, para Cuiabá, quando surgiu a oferta de vir assumir esse posto na Salinas. Não conhecia a cidade? Eu não conhecia Cuiabá. A primeira vez que eu vim visitar o projeto foi em junho de 2024. E eu me mudei em agosto de 2024. Nossa, a mudança foi rápida, hein? Foi rápido. E olha, eu conhecia... Eu cheguei em casa e falei, amor, vamos mudar para Cuiabá. De Salvador para Cuiabá. Arruma a mala aí. E eu conhecia quase todos os estados do Brasil e eu não tinha tido ainda a oportunidade de vir a Cuiabá. Então, foi realmente curioso. Mas minha adaptação foi muito rápida. Hoje, eu não quero sair daqui, não. Já se sente cuiabano? Eu quero virar sotero cuiabano. Sotero cuiabano. Porque essa questão de... Comeu cabeça de pacu, será? Já comi, porque já me avisaram que se não sai mais, eu já fui atrás disso. Porque eu já morei em Salvador, eu sou apaixonado pela Bahia, e eu falo que existe uma sinergia muito grande, porque o jeito de ser, esse jeito acolhedor, esse jeito humano do baiano é muito parecido com o cuiabano. A diferença é só que não tem mar, mas tá tudo certo. A gente toma banho de rio. De rio. É bem parecido. É igual. Só a brisa é diferente. E as ondas. Aí quando você vê uma onda no rio, pode se preparar. Deve vir um jacaré por aí. Lucas, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um bate-papo maravilhoso. A gente deixa o espaço aberto para que você possa vir mais vezes, falar desse projeto, que é um projeto de milhões investidos em Mato Grosso, de geração de emprego, e a oportunidade de falar que a mineração está mudando a realidade de muitas cidades, como é o caso de Livramento e também de Poconé, onde vocês estão operando. E o podcast Mineral tem essa característica de trazer informação, de trazer empresas para falar desses investimentos no setor mineral no estado do Mato Grosso. A gente é tão carente de informação desse setor, por isso mesmo que a gente criou esse podcast para trazer empresas, empresários, pessoas que estão nesse segmento para mostrar para o Brasil o quanto ele é importante. Bom, eu agradeço novamente o convite, foi um bate-papo muito, muito agradável. Eu tenho certeza que, principalmente a Baixada Cuiabana, ela tende a desenvolver ainda bastante na área da mineração. Tá? Eu acho que hoje a gente está num cenário para o ouro, né, que é a realidade local, muito favorável para novos investimentos, talvez favorável também para consolidações, né, de pequenas empresas se juntarem e virarem, ou através de aquisições, né, outras empresas adquiram mais de um projeto e consolidem. E eu acho que a tendência também, por conta de alterações na legislação, que vai diminuindo a possibilidade de PLG, tudo isso, dificultando, né? Não diminuindo, mas dificultando, eu acho que existe uma tendência de profissionalização em toda a região no futuro. Então, isso vai trazer muito desenvolvimento para a região da Baixada, para Cuiabá, para o estado de Mato Grosso, com certeza, né? Lucas, você falou aqui sobre a questão de emprego, mostrou números assim animadores, né, da participação nos lucros, de plano de saúde, seguro de vida. Quem quiser se candidatar aí para essas 40 vagas, como é que faz? Só para a gente encerrar. A gente coloca nos caracteres aí. Claro, a gente tem um e-mail que a gente recebe currículos, né, que é o vagas@salinasgold.com.br. Tem as redes sociais da Salinas, né, no Instagram, Salinas Gold, e no LinkedIn também, né? Salinas Gold, se procurar pelo perfil, consegue enviar também. Lá vai ter os links para as vagas. A gente divulga as vagas tanto no Instagram quanto no LinkedIn também. E esse e-mail a gente recebe, tem uma equipe dedicada a analisar todos os currículos que a gente recebe, né? A gente pode ter certeza que todo currículo que a gente recebe a gente analisa, porque a gente está precisando de gente. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Podcast Mineral. Se esse conteúdo fez sentido para você, comece a partir de agora a seguir o nosso canal, para que a gente aumente a nossa audiência e também as pessoas presentes e replicando esse conteúdo. Porque mineração é como a gente fala aqui, mineração é essencial, ela faz parte da nossa vida, faz parte da economia do Mato Grosso e da economia do Brasil. Por isso que a gente fala de mineração, que é essencial, assim como a sua audiência, para esse podcast. Um abraço e até o próximo episódio. Podcast Mineral. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra,
Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. E Expo Minério 2025. Exposição, Congresso e Negócios, de 26 a 28 de novembro, em Cuiabá.